A jornalista Raquel Sherazade publicou ontem, dia 24 de junho, um vídeo fazendo uma crítica ao projeto de lei do vereador Fernando Holliday, de São Paulo, que impressiona não só pela quantidade de erros, mas também pela absurda falta de noção que ela tem em querer criticar o vereador, dizendo explicitamente que ele basicamente não sabe o trabalho dele e o que o trabalho dele implica, sem perceber que ela não tem a mínima ideia do que ela está comentando. Ela comete erros crassos, absurdos, coisas que um pouco de pesquisa seria suficiente para destruir completamente os argumentos que ela apresenta no vídeo. Sobre o próprio projeto de lei, se não me engano, o projeto 352, posso estar enganado, eu comento mais no final do vídeo. A crítica da Raquel Sherazade, eu vou me atentar um pouco mais agora no começo. Raquel Sherazade menciona no começo da crítica dela a questão do alvará. Esse projeto de lei, ele determinaria que a gestante que quer fazer um procedimento o abortamento legal, né, que nos casos previstos em lei, são 3, né, no caso de risco de vida para a mãe, no caso de uma gravidez que não se... um feto que não tem viabilidade, ou seja, um feto que não viveria depois de nascer, ou no caso de estupro, ela colocaria aí não exatamente um empecilho, mas um obstáculo no caminho dessa gestante. Que seria, a gestante teria que buscar um alvará para conseguir o direito de fazer esse abortamento. Ela menciona isso dizendo que isso coloca um empecilho a um direito líquido certo, como se isso fosse novidade. Raquel Sherazade, isso acontece o tempo todo na legislação. O tempo todo mesmo. Aliás, por exemplo, você pode dar uma olhada no caso do porte de arma. As pessoas que tinham um direito líquido certo de ter a posse e o porte de armas, que de uma hora para outra passaram a ser obrigadas a não só buscar uma nova licença, mas a renovar essa licença constantemente. Em alguns casos, perderam o direito simplesmente de uma hora para outra, apesar da sociedade ter votado contra regulamentações a essa posse, a esse porte. E eu desconfio que quando isso aconteceu, você não tinha uma opinião muito contrária. Ou ainda hoje, você não tem uma opinião muito contrária ao fato disso ter ocorrido. Então é muito engraçado essa indignação seletiva, né? Outro ponto que ela levanta é o do recurso. Esse ponto é verdadeiramente risível. Ela diz que o projeto de lei ele prevê que depois da emissão do alvará por um juiz, os procuradores teriam um prazo para recorrer dessa decisão. E ela diz que isso é absurdo, porque subverte a lógica do direito. Subverte a lógica do direito, porque, segundo ela, a decisão de juiz não pode ser questionada ou alterada por procuradores. Raquel Sherazade, é assim que funciona o nosso procedimento jurídico. Ela mesma diz que uma decisão de um juiz só pode ser alterada por um colegiado de juízes. Pois bem, como que você acha que esse projeto chega para apreciação de um tribunal, se não for pelo questionamento de advogados? Isso é impetração de recurso. É assim que funciona o nosso sistema legal, não tem nada de novo nisso. A única coisa que o projeto de lei diz é, depois da decisão do juiz, você tem que abrir prazo para os procuradores questionarem, e daí sim você vai levar para um tribunal. Senão, como que esse processo chegaria lá? Ela tem a coragem de dizer que Fernando Holliday foi mal assessorado porque está tentando subverter a lógica do direito. É um comentário tão ridículo que só pode fazer rir. É absurdo.
Bom, a próxima crítica dela é de que esse projeto também determinaria atendimento psicológico obrigatório para as gestantes que buscam essa licença para fazer esse abortamento legal. E, novamente, se indigna e diz que é absurdo. Isso também já faz parte da nossa lei. O atendimento psicológico compulsório, o internamento compulsório, já faz parte da nossa lei. No caso de risco de dano para si próprio ou para terceiros. Não é nenhuma novidade isso. Outra crítica que ela tenta fazer é do atendimento religioso. O projeto determina que as gestantes que expressarem qualquer tipo de teísmo, ou elas ou a família, tenham acompanhamento religioso para tentar dissuadir a mulher, a gestante, de buscar esse abortamento legal. Eu tenho minhas críticas a esse ponto, esse quesito do projeto de lei, mas ela diz logo em seguida que é absurdo que o projeto determine que toda mulher grávida tem que receber atendimento religioso. Primeiro, ela acabou de ler o trecho do projeto que diz que, claramente diz que são só as gestantes que procurarem o alvará para o abortamento legal. Ou seja, não passa longe de ser todas as gestantes. Mas mesmo dentro desse subgrupo, que são as que procuram o abortamento legal, o projeto deixa claro que isso só se aplica àquelas que demonstrarem algum tipo de teísmo, ou elas ou a família. Ou seja, não é qualquer mulher grávida que busque esse alvará para o abortamento legal que vai passar por esse atendimento ou acompanhamento religioso. Isso se reserva somente àquelas que já demonstraram algum tipo de teísmo, de espiritualidade. Absolutamente não se aplica a todas as mulheres grávidas. Do meu ponto de vista, isso parece desonestidade, dizer isso. O próximo ponto que eu levantaria é o projeto de lei diz também que, no caso de mulheres que tenham uma predisposição devido às condições econômicas ou sociais delas, a buscar esse abortamento, que daí no caso seria ilegal, poderiam ser internadas compulsoriamente para evitar a prática do abortamento legal. Que também é uma coisa que eu tenho minhas reservas quanto a isso, eu comento um pouco mais além no vídeo. Mas, a partir disso, ela diz, a Raquel Sherazade diz que o projeto dá a entender que mulheres pobres ou grávidas solteiras, mães solteiras, passariam por esse tipo se enquadrariam nesse quesito quando não tem absolutamente nada no próprio projeto de lei que diga que é esse o caso. Pode ser que sejam inúmeras outras condições. Por exemplo, uma mulher que tenha expressado nas redes sociais ou qualquer outro palanque uma admiração por mulheres que já tenham realizado o abortamento ou que deixe claro sua posição de ser a favor do abortamento, que tenha deixado claro sua intenção de realizar um abortamento se caso elas ficassem grávidas em algum ponto da vida. Quer dizer, você não sabe, você não pode deduzir que ele está se referindo a mulheres pobres e mães solteiras. Isso é desonestidade, pura e simples. O próximo ponto que ela levanta, que é outro que só pode ser caracterizado como engraçado, é que ela diz que o vereador não tem direito de propor um projeto de lei que implique em gastos, que só o executivo teria esse direito. Bom, primeiramente, isso é falso. Não existe isso. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido e deixou muito claro que o vereador tem todo o direito de legislar qualquer matéria que caiba a ele, legislador municipal, que implique em gastos. Isso não é nenhum obstáculo.
E, em segundo lugar, a parte mais engraçada é que ela diz, logo em seguida, que o vereador não pode fazer isso, isso cabe somente ao executivo. Então, Fernando Holliday, se você quer lutar contra isso, o local onde isso tem que ser feito é no Congresso Nacional. Raquel Sherazade, deixa eu te dar uma notícia. O Congresso Nacional não faz parte do executivo. Quer dizer, é tão absurda a crítica dela que, bom, em uma certa hora, que eu já mencionei aqui, quando ela diz do recurso, foi a parte, inclusive, mais absurda e mais engraçada do vídeo dela, que ela diz que o Fernando Holliday foi mal assessorado. Olha, a única coisa que eu posso dizer é, Raquel Sherazade, você precisa de assessores para preparar os seus vídeos. Porque isso realmente foi risível. E aí se percebe a necessidade de ter pessoas jornalistas como você submetidas a um editor. Porque quando você tenta produzir um conteúdo por si própria, sai absolutamente incoerente. E, bom, beirando o ridículo, com toda sinceridade. É claro que também, a BuzzFeed também resolveu embarcar nesse trem. Não é novidade para ninguém. E daí, no caso de as pessoas que trabalham na BuzzFeed, que eu, sinceramente, não chamaria de jornalistas, na minha opinião, são, na melhor das hipóteses, ativistas. E Tatiana Fará escreveu um artigo que a manchete é obrigar mulher estuprada a ouvir coração de feto é tortura, diz especialista. E ela comete algumas das mesmas falácias. Ela diz, por exemplo, que o projeto tem constitucionalidade duvidosa ao criar despesas para o executivo, que, novamente, é mentira, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que, a tortura, no caso da mulher ser obrigada a ouvir o coração do feto, que, vamos dizer, é no mínimo duvidoso, e outras... menciona que obrigará a gestante a passar por atendimento religioso, que, novamente, é, no mínimo, tendencioso e mentiroso, e assim por diante. Então, não surpreende que o BuzzFeed tenha pulado nesse trem e tomado essa posição. É claro que não surpreende, mas não se espera nada de mais substancioso desses ativistas que trabalham na BuzzFeed. Bom, com relação ao projeto de lei mesmo, eu devo dizer que eu também não sou o maior fã do projeto de lei. Por alguns motivos. O primeiro porque eu acho que o Estado deve ser laico mesmo. Eu não acho que o Estado deve obrigar, mesmo no caso específico de gestantes que tenham demonstrado, que busquem o abortamento legal, que tenham demonstrado algum tipo de teísmo, eu não acho que o Estado deve obrigar atendimento religioso. Eu também não sou um grande fã do artigo que diz que certas mulheres, dependendo das características sociais e econômicas delas, podem vir a ser internadas para evitar que elas procurem um abortamento ilegal, porque, primeiro, eu não sou fã de nenhum projeto de lei que seja vago, porque isso pode ser aplicado da maneira que quem estiver a cargo de aplicar decidir. Então, pode ser que resolva não aplicar para uma amiga, mas aplique para uma pessoa que ela não conhece, ou que aceite um suborno para não aplicar para certa pessoa, e daí aplique para outra. Eu não sou nada fã desse tipo de coisa. E também porque é difícil você defender internamento compulsório antes de a mulher ter realmente cometido algum tipo de delito ou alguma coisa que dê a entender que ela vai cometer um delito. Então, eu não sou o maior fã do projeto de lei em si. Eu sou um grande fã do Fernando Holliday, mas não sou muito fã desse projeto de lei em si. Eu sou a favor de colocar aí algumas barreiras na aplicação do abortamento legal, porque eu não sou a favor de abortamento. Pelo menos não nos casos em que não envolvem risco de vida da mãe, porque no caso de risco de vida da mãe, eu acho que daí
se aplicaria até a legítima defesa. Nos outros casos, eu não sou um fã do abortamento. Eu entendo que é um discurso cheio de nuance e é complexo, mas, assim, para resumir, mas esse projeto de lei, eu ainda tenho minhas reservas quanto a ele também. Mas o mais importante desse vídeo é expor o absurdo dos argumentos ou da falta de argumentos da Raquel Sherazade e do pessoal que se diz jornalista e trabalha no BuzzFeed News. E é isso, galera. Vai ter mais vídeos hoje ainda. Se você gostou, se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E se não, deixa um comentário aí falando onde eu errei, por que você não gostou. E vamos ver se a gente inicia um diálogo. E é isso aí. Valeu, gente.